Então, muito boa noite a todos. Eu não vou me estender muito, porque nós já estamos avançando no horário, mas eu gostaria de desejar as boas-vindas e manifestar minha alegria em ver essa casa servindo a um dos seus grandes propósitos, que é produzir e compartilhar conhecimento. Conhecimento confiável, seguro, enciclopédico, acadêmico, e isso me deixa muito feliz. E além dos domingos, agora estamos inovando com esses eventos nas terças-feiras. Então vocês estão fazendo parte do início de um projeto que há muito tempo eu, professor Abdon e outros irmãos já tínhamos vontade de fazer. E agora, somando com os esforços do Dr. Christian, Dr. Ramiro, Dr. Felipe, professora Jacira, vamos expandir essa ideia e poder receber grandes nomes da intelectualidade brasileira, da atualidade. E estreamos hoje com o Dr. Felipe Zorzi. O Templo Positivista é um espaço aberto, democrático, nós não cobramos nenhum tipo de ingresso, nenhum tipo de dízimo. Todos que quiserem participar, sempre aos domingos, das 10 da manhã, 1 da tarde, ele está aberto à comunidade, certo? E ele é mantido com a ajuda e com a mobilização também da nossa congregação. Quem quiser participar, apoiar, só se informar depois como pode ajudar esse movimento a ele manter-se vivo. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e para não me estender muito, que já estamos avançando no horário, já passo de imediato a palavra ao Dr. Felipe Zorzi, lembrando que o evento também está sendo transmitido aqui ao vivo pela Rede Humanidade e também estreando nos 3 formatos: Instagram, Facebook e YouTube, simultaneamente para todo o planeta, aqui na Rede Humanidade. Já saúdo os visitantes que estão chegando, o pessoal de São Paulo, o Vitor, a Dani Assunção, muitas pessoas queridas já chegando. Então sejam todos muito bem-vindos. E claro, não posso me esquecer de falar dos nossos queridos apoiadores. Esse evento não seria possível sem a ajuda do Núcleo Brava Gente Gaúcha, da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, do Templo Positivista, e da Igreja Positivista Virtual do nosso querido Gustavo, lá do Paraná. Então, pessoas muito queridas. Tivemos o apoio também da ABF Marketing Turismo e também do programa Pelos Caminhos do Rio Grande, que fez uma belíssima matéria sobre o nosso evento. Então, muito obrigado, fico muito feliz com a presença de vocês e passo a palavra então para ele dissertar sobre esse importantíssimo tema: China versus Estados Unidos, disputa pela hegemonia. E hoje, parece que em especial, em homenagem ao nosso evento, esse tema está ocupando todas as manchetes e todos os veículos de comunicação importantes, o que ainda não era uma realidade quando nós idealizamos este tema. Ou seja, estamos perfeitamente alinhados com as mais importantes e de tendências de vanguarda global, da geopolítica global. Muito importante. Então, com vocês, Dr. Felipe Bortoncello Zorzi. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Erlon, pela introdução. Estamos aqui nesse local histórico da cidade de Porto Alegre, o Templo Positivista, uma comunidade e um ritual que já tem quase 130 anos que está acontecendo na cidade. Desde 1899, por aqui já circulou boa parte da elite gaúcha, né? Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, toda uma parte da elite gaúcha passou por essa tradição, e que continua viva aqui pelo esforço do Erlon, meu amigo aqui, que cedeu aqui com o qual fizemos uma parceria para poder colocar esse projeto em andamento agora. Fundamos uma fraternidade, então uma confraria do pensamento livre, para poder, a partir do momento que a gente veio com a ideia de fazer um ciclo de palestras. E eu agora, então,
queria agradecer também ao Núcleo Brava Gente Gaúcha, que já faz uns 2 anos que tem essa função de organizar debates e palestras, e aqui a gente meio que está reproduzindo essa missão que a gente tem já faz uns 2 anos. E o tema que eu propus, então, para essa noite é a disputa de hegemonia entre a China e os Estados Unidos. Primeiramente, então, a pergunta que a gente tem que fazer é: como está evoluindo a ordem global? Como está evoluindo a ordem global? Para responder essa pergunta, eu dividi então a palestra em 2 temas. Primeiramente os Estados Unidos, depois a China, para explicar um pouquinho mais profundamente como os 2 sistemas sociais vão evoluindo e como isso vai produzir as contradições que a gente está vendo agora do ponto de vista da geopolítica global. Hoje mesmo, final da semana passada, o Trump colocou em andamento as tarifas em cerca de 80 países, meio que pondo um fim a uma era que se chamou de globalização. As bolsas de Nova York perderam mais de 10% de seus valores em 2 dias, o que é uma coisa quase que não acontecia pelo menos desde 1929, né? Uma quebra desse tamanho, quase desde 1929, o que representa então uma grande mudança nessa era já. É um sintoma, digamos, dessa transformação sistêmica que a gente está vivendo. Para entender o que está acontecendo, então, primeiramente, a gente precisa pensar. Eu fui bem profundamente assim nas minhas reflexões para tentar entender de uma maneira mais de fato o que está acontecendo a nível global, assim. E eu não acho que basicamente pensando do ponto de vista geopolítico a gente consegue fazer isso. Eu acho que a gente precisa ir muito mais para tentar entender a cultura desses países e a cultura. Ela meio que carrega algumas ideias filosóficas que é algo que a gente conhece aqui dentro do positivismo, que tem toda essa tradição de tentar relembrar de onde vêm as ideias que existem na nossa cabeça, como a gente falou outro dia, né? Os pensadores pensam de novo através da gente. Os grandes filósofos, os grandes pensadores da história, eles pensam através da nossa atividade mental, e em toda a cultura isso acontece. E a filosofia ocidental, ela tem um eixo principal, né? Pelo menos nos últimos cerca de 2000 anos. Esse eixo principal é o neoplatonismo, que foi fundado então por Plotino no século III depois de Cristo, e que adapta as ideias de Platão à filosofia aristotélica, à filosofia estoica e ao cristianismo, que estava em ascensão agora, nessa época, particularmente importante nessa época em Roma, o neoplatonismo então é fundado em Roma. A tradição gnóstica do cristianismo estava com uma grande influência em Roma. E o neoplatonismo, ele propõe que existe uma realidade suprema. Essa realidade suprema é o Uno. O Uno é o que a gente vai vir a chamar de Deus depois, mas esse Uno, ele é o primeiro motor de todas as forças do universo. É o que inicia todos os movimentos e que dá origem a toda a existência. Desse primeiro motor emanam tanto a razão universal, o logos, né? Todas as formas de pensar e uma grande maneira de pensar universal, que existe então em cada indivíduo na alma, uma alma racional. Toda alma é racional. Então a gente tem essa tradição de pensamento de ver um Deus que organiza a natureza. Esse Deus, ele como que desce do céu e ele
se mistura ou ele entra na matéria, ele organiza a matéria. Tu tem essa tradição do cosmos, a ordem do todo e o caos. A matéria é o caos, o cosmos é a razão. Então tu tem essa tentativa de organizar a natureza. Por que isso é importante? Porque dentro da tradição neoplatônica tu tem essa conexão com a espiritualidade, com o misticismo, a necessidade de tu regenerar a tua consciência, de tu purificar a vida humana das influências negativas, materiais, carnais, né, a matéria, para tu tentar se ascender a uma unidade com o todo. Isso vai entrar dentro da Igreja Católica, né, como uma influência, a principal influência dentro no pensamento de Santo Agostinho, no século III, século IV, quando então ele diz que esse Deus se revela através de Cristo e inicia a organização da humanidade através da ação de uma igreja, né, que vai organizar toda a sociedade europeia ao longo da Idade Média. Agora a gente não vai mais muito profundo, mas o importante aqui é notar a diferença entre o mundo das ideias e o mundo da matéria. Tu tem uma separação. Deus existe fora daqui. Ele não existe conosco. Ele existe em outro reino. Esse outro reino, ele meramente volta à Terra através da nossa alma e da nossa racionalidade. E os liberais, no fim do feudalismo, depois de 1000 anos de sistema organizado pela Igreja Católica na Europa, o feudalismo então a Igreja Católica vai estar corrompida, né? Eles estavam inclusive vendendo terreno no céu. Os liberais então, eles vão primeiramente por influência da Reforma Protestante. Eles vão romper com a Igreja Católica e vão dizer a autoridade católica está corrompida. Eles tentam manter todo o conhecimento para si, só se sabe sobre a natureza quem fala latim. As únicas pessoas que falam latim são os padres e tal. E os protestantes vão dizer não, todo o indivíduo, porque tem uma alma racional, pode entender Deus. Todo indivíduo pode se conectar com Deus. Isso a gente encontra na obra de Calvino. Todo indivíduo pode entender Deus. Só que a gente não está desligado desse Deus. Nós não estamos desligados desse Deus. Nós somos uma emanação desse Deus no mundo das ideias, no mundo que está fora, no paraíso. E ele volta à Terra através de um projeto. Esse projeto se chama... Esse projeto que o Calvino chama de... agora me deu um branco. A predestinação. A predestinação. A predestinação, Deus tem como um projeto e Ele escolhe quem são os bons, quem são os ruins. Os liberais, então, praticamente a partir da influência de John Locke, eles começam então a dizer, a associar a vocação, o trabalho, as boas obras e o retorno material lógico que essas boas obras elas vão ter no mundo real, como uma confirmação da escolha de Deus. Então o lucro se transforma em algo quase como abençoado. Eis a origem protestante do liberalismo, que vai de Calvino em Genebra em direção à Holanda e depois chega da Escócia e domina a Inglaterra no século 16, 17. Então meio que mantém-se dentro do liberalismo esse dualismo, né, em que o Deus ele meio que existe fora da natureza e dentro da natureza existem os seres humanos e que são abençoados ou não por Deus. E quem vai dizer isso é a mão invisível do mercado. Gente, a mão invisível do mercado, dentro da tradição liberal, é uma influência do protestantismo francês, do protestantismo calvinista. Por que isso é importante? Como é que tu vai organizar esse mundo onde os indivíduos são livres, os indivíduos têm um contato direto com Deus, tu não precisa mais de uma autoridade suprema, não precisa mais da Igreja Católica, não precisa mais
dos nobres, não precisa mais da nobreza, tu precisa reorganizar a sociedade de um ponto de vista individualista. Que essa é a grande influência do protestantismo. A gente precisa reorganizar a sociedade de um ponto de vista individualista. Como é que a gente vai fazer isso? Através da democracia, através de um diálogo racional. As pessoas se reúnem, tomam decisões institucionais e se constrói um Estado que vai executar essas decisões democráticas. E para os liberais, como Deus vai dizer se algo é bom ou ruim, se as boas obras são boas ou ruins, esse Estado ele tem que facilitar para que o livre mercado aconteça, porque uma vez que o livre mercado aconteça, tu vai ter então decisões, né? As decisões de Deus elas vão vir do mundo das ideias para o mundo da matéria. Então a gente tem um eixo dual aqui, que é a democracia política e o livre mercado, nascendo dentro da filosofia ocidental, dentro de um eixo da filosofia ocidental, que é o principal eixo chamado de neoplatonismo, dualismo. Estou certo, Ramiro? É isso. É uma das tradições. Pois então, é isso. Tu tem essa divisão entre mente e matéria, razão e matéria. E essa tese do liberalismo, ela não é minha. É uma tese que vem de Max Weber, que escreve isso em 1915, por aí. 1915. O liberalismo, então, leva o Ocidente à ascensão econômica. Tu tem a formação dos grandes impérios europeus, em que ainda havia uma monarquia, mas ao mesmo tempo os empresários eles podiam fazer livre comércio a nível internacional, fazendo com que emergissem na Europa então essas grandes corporações internacionais com um grande poder. E o grande exemplo dessas primeiras grandes corporações é a Companhia das Índias Ocidentais, né? Que depois vão se reproduzir, mas a ideia é que todo indivíduo vai trabalhar e vai fazer riqueza. Através da expansão militar, os grandes impérios europeus eles vão abrir espaço para o comércio europeu a nível internacional. E daí tu tem a expansão desse capitalismo através do imperialismo também a nível internacional. Isso vai culminar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, contra os grandes impérios europeus, então em competição entre eles, entram em guerra. A Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália entram em guerra por disputa por colônias. Na Segunda Guerra Mundial, depois tu tem o período intermediário, a crise de 1929, o nascimento do fascismo, do nazismo, novamente uma Segunda Guerra Mundial, que eu não vou me aprofundar aqui porque não importa muito. O importante aqui é saber que uma nova impressão dessa cultura, uma nova vertente dessa cultura ocidental, ela ganha raiz nos Estados Unidos, no continente sul norte-americano. E enquanto a Europa estava em briga, onde havia acontecido a industrialização, a revolução industrial, essas potências europeias elas quebram, as indústrias ficam quebradas depois da guerra, e os Estados Unidos se industrializam vendendo produtos para a guerra na Europa, e se tornam em 1949 a única grande potência industrial do planeta. Sobram como a única grande potência industrial do planeta. Eles organizam um novo sistema global que vai ser chamado na geopolítica de Pax Americana, em homenagem à Pax Romana lá atrás, em que algumas instituições norte-americanas, algumas instituições são fundadas a nível internacional com base no pensamento norte-americano. Eles comandam a construção dessas instituições. Essas instituições são a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, primeiramente, né, com o Conselho de Segurança dominado pelo Ocidente, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, eventualmente a Organização Mundial do Comércio e algumas instituições como o sistema SWIFT,
de trocas financeiras internacionais, que só faz trocas financeiras utilizando a moeda dólar dos Estados Unidos. E assim então se forma um mundo que a gente chama de o mundo norte-americano, a Pax norte-americana. Ela vai ter uma disputa ali com o comunismo soviético ao longo da Guerra Fria, mas aqui isso importa um pouco, por enquanto, a disputa com a União Soviética. Ela se opôs estrategicamente aos Estados Unidos, assim propondo uma sociedade socialista com o objetivo de chegar numa sociedade comunista. E apesar disso, em 1989 a 1991 a 91 a União Soviética ela colapsa, e ao colapsar abre-se espaço então para os Estados Unidos, para uma ordem unipolar norte-americana, uma hegemonia norte-americana, que a gente hoje vai chamar de neoliberalismo, porque durante a Guerra Fria havia um processo de nacional desenvolvimentismo com grande influência do keynesianismo, isso não me importa muito, mas essa fase então aconteceu até a década de 80. O neoliberalismo então é a manifestação ideológica dessa hegemonia norte-americana. O que é então o neoliberalismo? A gente hoje a gente chama essa ordem de globalização. Ela propõe uma maneira de pensar, uma maneira de relacionar o Estado com a liberdade individual, em que o poder do Estado tem que estar limitado, deve proteger os direitos individuais, como vida, liberdade e propriedade. Esses direitos individuais estão lá no trabalho do John Locke. E as funções principais do Estado se limitam a dar segurança pública, um sistema de justiça para que as pessoas possam então fazer um litígio pacífico, e um sistema de defesa nacional. O Estado ele deve dar segurança militar, segurança cívica e segurança jurídica. E o resto deve ser deixado aos indivíduos, para que os indivíduos possam, através da sua própria responsabilidade enquanto aos seus atos, realizarem boas obras e gerar o próprio desenvolvimento através da própria ação individual. E essa ideologia, essa relação entre Estado e liberdade, ela vai ser institucionalizada num acordo que a gente chama de Consenso de Washington. Esse Consenso de Washington ele vai propor algumas políticas públicas. Por exemplo, todos os países devem abrir a economia para fazer comércio com os mercados internacionais. As empresas estatais as empresas estatais que não são de segurança e que não são o poder político devem ser privatizadas, para aumentar a eficiência, porque o Estado seria naturalmente uma distorção da economia de mercado, e o indivíduo então ele faria as escolhas racionais necessárias para aumentar a eficiência das empresas. As legislações deveriam ser desregulamentadas, as agências de controle deveriam ser diminuídas, e de modo a aumentar a competitividade das empresas, e o governo deveria então cortar os gastos públicos. Esse é o Consenso de Washington. Então, para pegar empréstimo no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional, particularmente no Fundo Monetário Internacional, e para entrar dentro da Organização Mundial de Comércio, tu tem que aceitar essas regras a nível internacional. E isso gera então a globalização, onde tu tem esse processo de livre mercado, ele vai ser ampliado, né, pelas mudanças de transporte, aviação, transporte marítimo, comunicação, internet, e tudo isso vai fundindo o mundo, integrando o mundo numa única estrutura de comunicação a nível global. E portanto, através desse processo de aceleração tecnológica, também as grandes corporações ganham o poder também de influenciar o mundo a nível internacional, e particularmente hoje importantes são as empresas de tecnologia que a gente chama de Big Techs, né? A Apple, o Google, a Meta e a Amazon, e que hoje transformam
o Elon Musk, que hoje é o homem mais poderoso dos Estados Unidos depois do Trump, o homem mais rico do mundo, também é o homem mais poderoso nos Estados Unidos depois do presidente. Então, o que também aparece nisso é uma globalização das grandes corporações. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o que acontece do ponto de vista dos números a nível internacional. Os maiores mercados de ações do planeta ficam onde? Os maiores mercados de ação do planeta estão nos Estados Unidos. Ao menos em 2024, antes do início da quebra da Bolsa de Nova York semana passada, 60% de todos os valores das bolsas de valores estavam nos Estados Unidos. 60%. Isso acontece porque, como todo mundo que faz comércio global precisa do dólar para comprar produtos estrangeiros, para vender produtos nacionais, esse comércio internacional acontece com base no dólar. Os dólares que chegam aos países, se eles não valem dentro dos países, os países vão fazer o que com eles? Se eles têm o superávit, ou fica de reserva internacional, ou retorna aos Estados Unidos como investimento na bolsa de ações. Isso gera uma grande inflação na bolsa de ações dos Estados Unidos, hoje 60%, e potencializa também essas grandes corporações norte-americanas, potencializou essas grandes corporações norte-americanas ao longo do século XX. Então essas grandes big techs hoje, que mudaram tecnologicamente o mundo, elas também se beneficiaram desse sistema internacional em função dos dólares que voltam às bolsas dos Estados Unidos. Das 10 maiores corporações do mundo por receita total, de acordo com uma revista dos Estados Unidos, que é a Fortune 500, nos últimos 6 anos, pelo menos 7 ou 8 das grandes corporações do mundo, em valor de receita em dólar, eram norte-americanas. Porém, agora a gente saindo da questão econômica, dos dados econômicos, que são dados impressionantes, né? Se a gente olha para o fato político, quando a gente olha para o fato político, a gente vai descobrir que essa hegemonia norte-americana, ela só se mantém com base numa presença militar ao redor do mundo. Os Estados Unidos tinham em 2021 750 bases, isso oficialmente, em 80 países ao redor do mundo. Mais de 200 mil tropas, armamentos, uma grande aliança militar com a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que chama a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com quase 30 países, que oferecem entre si proteção nuclear, que os Estados Unidos protegem nuclearmente. Mas aí o impressionante é que a gente, quando vai olhar onde é que ficam essas bases militares dos Estados Unidos, a gente vai ver o quê? Que essas bases militares, elas ficam em países, elas não ficam, ou melhor, elas não ficam em alguns países. Onde é que no mundo essas bases não estão? Os pontinhos vermelhos ali no mapa. Elas não estão na China, elas não estão na Rússia, elas não estão na Índia, elas não estão na África do Sul, elas não estão no Brasil. Mas ao redor desses países, dessas nações emergentes, dessas grandes potências, ao redor desses países vai haver bases norte-americanas. No Japão, nas Filipinas, ao redor da China, no Laos, na Tailândia, na Singapura, na Coreia, ao redor da Rússia, tu vai encontrar no Afeganistão, no Iraque, na Turquia, na Europa, na Alemanha, na Itália, circulando a Rússia. A gente vai encontrar ao redor do Brasil, no Peru, na Colômbia, no Panamá, no Equador. E essa estratégia de manutenção, os Estados Unidos assim protegem esses países dessas outras civilizações, digamos. Eles ofereceram proteção militar contra essas outras civilizações para evitar que essas outras civilizações contestassem o poderio norte-americano. Contudo, isso não é a única coisa que foi utilizada. Os Estados Unidos, ao longo do século XX, de 1945 em diante, realizou cerca de 80 operações de mudança de regime ao redor do mundo.
tirando lideranças nacionais, sejam elas eleitas, não eleitos ditadores, monarcas ou eleitos, que contestassem a maneira de organizar o mundo que os Estados Unidos que queriam que acontecesse. Então tu teve golpes abertos, intervenções abertas na América do Norte, na Coreia do Norte, na Líbia, no Líbano, no Panamá, mas também teve em vários locais do mundo, dentre os quais no Brasil em 1964, quando a Armada do Sul do Atlântico se posiciona na frente do Rio de Janeiro. No caso do golpe militar de 64, não tivesse dado certo, eles iriam bombardear o Rio de Janeiro. Hoje já se sabe isso. Então houveram mais de 70 mudanças de regime que não foram oficiais, que foram encobertas pelas agências de inteligência norte-americanas, também com influência das agências de inteligência norte-americanas. Mas é assim que se mantém o poder. Assim que se mantém o poder. Crise civilizacional. Eis o problema que a gente chega agora. Os Estados Unidos, esse sistema, ele teve um custo enorme para os Estados Unidos. Ele teve um custo enorme. A financiarização, a manutenção do dólar como moeda de troca internacional, o sistema SWIFT, os empréstimos em dólares no Fundo Monetário Internacional, os gastos militares dos Estados Unidos a nível global, 1 trilhão de dólares em gastos militares os Estados Unidos têm hoje, 1 trilhão de dólares em gastos militares. Tudo isso está gerando uma crise civilizacional nos Estados Unidos. O primeiro caso que a gente tem que olhar é a questão da financiarização e a desigualdade. Através dos bancos, os ricos investem nos negócios, que garantem maiores juros e dividendos. É assim que funcionam os bancos. As pessoas botam dinheiro lá e os bancos emprestam o dinheiro. No curto prazo, porque o objetivo dos bancos é ganhar juros, no curto prazo. Divergindo da dívida, e isso gera uns vícios. Que é a divergência do desenvolvimento das cadeias industriais de bens e serviços no longo prazo. Quanto maiores são os juros, maiores são os riscos dos investimentos e o amadurecimento dos investimentos em produção industrial, eles demoram muito tempo para dar resultado. Então tu tem uma contradição ali que vai acabar levando à desindustrialização dos Estados Unidos. A financiarização dos Estados Unidos leva à desindustrialização dos Estados Unidos, que tinha emergido na Segunda Guerra Mundial como maior potência mundial industrial. Hoje a riqueza concentra-se em investidores e instituições financeiras, o que gera desigualdade. 10% das pessoas mais ricas do mundo detêm 74% da riqueza, e 53% da renda mundial anual. Enquanto 50% mais pobres ficam com só 2% da riqueza. Só 2% da riqueza, ou seja, 50%. Isso é nos Estados Unidos, não no mundo, Isso é nos Estados Unidos. 50% da população fica com 2% da riqueza, o que quer dizer que não tem nem a casa própria para morar. Polarização política. Como a sociedade está ficando cada vez mais polarizada, as oportunidades de emprego estão desaparecendo, a população está se empobrecendo, a classe média está empobrecendo, a sociedade, apesar de alienada, ela não entende, além de todos esses problemas, uma população alienada não entendendo como resolver esses problemas acaba buscando soluções fáceis, se entrega a lideranças populistas e tu tem um processo também de polarização política. E por fim, como tu ainda tem que manter o mínimo do Estado funcionando, tu tem que manter um Estado funcionando com o mínimo de direitos, gastando enormemente com questões militares, os Estados Unidos acabam tendo um endividamento público enorme hoje. E o que é a dívida pública? Eu acho que muitos de vocês sabem o que é a dívida pública. Tu não conseguindo pagar todas as tuas contas com o orçamento que tu tira dos impostos, tu pega dinheiro do setor privado que tem dinheiro sobrando e tu imprime um título de dívida prometendo que irá pagar no futuro e enquanto não paga, paga juros para eles, para o setor privado que empresta esse dinheiro. Então,
Os Estados Unidos agora está buscando dinheiro no setor privado, particularmente no setor financeiro e nos ricos, para financiar os gastos, particularmente os gastos militares. Para a gente ter uma noção aqui rapidamente, o 1% mais rico do mundo ganhou, na riqueza produzida entre 2020 e 2021, o 0,1% mais rico arrecadou cerca de 63% de toda a riqueza mundial. Então a gente tem um problema muito sério hoje a nível internacional, muito sério, de desigualdade. E dos investimentos em ações financeiras, dos investimentos e ações financeiras nos Estados Unidos, os 10% mais ricos são donos de quase 90% das ações. Ou seja, os ricos são donos da dívida pública norte-americana e são donos das grandes corporações norte-americanas. Então, o individualismo, enquanto método filosófico, ele desconectou a sociedade americana da realidade material dela, da realidade orgânica dela. Ela não está mais integrada, a sociedade está profundamente desintegrada nos Estados Unidos. E está se juntando ali, no cerne da sociedade norte-americana, uma quantidade enorme de conflitos latentes que eventualmente podem explodir, E a dívida pública norte-americana, entre 1940 e 2008, havia subido de 1 trilhão a 8 trilhões de dólares, e a partir da crise de 2008 até 2024, ela passou de 8 trilhões de dólares para 34 trilhões de dólares. Em menos de 20 anos, em 15 anos, ela quadriplicou a dívida pública norte-americana. Eles perderam totalmente a capacidade de financiar o próprio Estado. A população norte-americana não tem mais a capacidade de financiar o próprio Estado com impostos. E os ricos querem pagar cada vez menos impostos, então está se formando um problema, um ciclo vicioso tremendo nos Estados Unidos. E por fim, para a gente achar que não é um fenômeno meramente econômico, quando a gente vai olhar para as questões de expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos, em 2000 a expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos era 76 anos. Em 2019, antes da pandemia, essa expectativa de vida ela estava chegando a 79 anos e agora ela chegou a 76. Talvez em parte isso pode ter sido influência da pandemia, sim, mas quando a gente vai olhar os dados da China, a gente vai ver que não é a mesma coisa. Então primeiro a gente fica assim, a população norte-americana está morrendo mais cedo. Isso é uma crise civilizacional. Isso é uma crise civilizacional, uma crise orgânica da sociedade norte-americana. Agora a gente passa então para a questão da China. A República Popular da China. A China ela pensa de uma maneira bastante diferente. Bastante diferente. A filosofia chinesa ela não é dualista. Ela não separa o mundo entre o mundo das ideias, a mente, a lógica que existe fora do corpo humano, fora do corpo da matéria. Não, a filosofia chinesa ela é monista. E a principal influência na China antes do marxismo, de 1100, 1200 em diante, inclusive era a literatura oficial dos concursos públicos na China, é o neoconfucionismo. O neoconfucionismo, então, assim como o neoplatonismo é uma mistura de Platão dominante com Aristóteles, os estoicos, os cristãos, na China o neoconfucionismo é uma mistura de confucionismo com taoísmo, com budismo, com a influência dominante do confucionismo. E a ideia central é que existe um princípio cósmico, para vocês verem como existe em civilizações tão distantes quanto a Grécia, o Ocidente e a China, tu tem a ideia de um princípio que guia tudo. Mas esse princípio cósmico, ele inicia a transformação de tudo, assim como no Ocidente, mas a questão da causa e do efeito e da mente, ela é menos importante do que a transformação e a relação, e as relações no Oriente. Na China, todas as energias, elas emergem desse princípio cósmico e elas vão se transformando entre
a ação e a não ação, entre a tranquilidade e o movimento, né? E na evolução de todas as coisas existe isso. E toda essa transformação, ela tem uma energia, uma força, uma energia que vem dessa força cósmica. E essa energia, ela existe na natureza, ela existe, ela passa em todas as coisas, inclusive nas coisas humanas e nas coisas não humanas. E o ser humano é parte dessa natureza. Ele é parte dessas forças de transformação. E ele tem que buscar harmonia com essa natureza, com essas forças da natureza, no neoconfucionismo. Para vocês verem, lá no neoplatonismo tu tinha uma mente, um Deus fora da realidade material, e tu tinha o material. No neoconfucionismo não. Nós somos parte de um grande organismo cósmico. Nós somos parte de um grande organismo cósmico em constante transformação. E para a gente viver em harmonia com ele, nós temos que entender as leis desse organismo cósmico, de como ele se manifesta. E como é que a gente busca isso? Através do estudo, da introspecção, do autodesenvolvimento mental. Mas a razão não é tão importante aqui, e não existe o conceito de Deus. Tu tem uma grande lei cósmica. Em 1900, então, a partir de 1921, tu tem entrado no marxismo, tu tem a Revolução Comunista na China. E o marxismo, então, tem essa ideia do conflito de classes, né, da organização do proletariado contra a burguesia. A burguesia tem uma maneira de pensar que é diferente do proletariado. E a burguesia, ela entra na China através do imperialismo, e os chineses, então, através do marxismo, eles vão lutar contra o colonialismo ocidental. E, eventualmente, vai se formar uma coisa que eles chamam de socialismo com características chinesas, né? Que esse socialismo com características chinesas, ele aparece a partir da ruptura da China em relação à União Soviética, que tinha uma economia planejada, 100% planejada, e a União Soviética, então, a China vendo que a União Soviética ia colapsar, então ela cria um novo sistema. Com a ajuda dos Estados Unidos, para enfraquecer a União Soviética, os chineses aproveitaram da estratégia norte-americana para conseguir algumas concessões. Mas isso a gente vai falar um pouco depois, que vai se chamar socialismo com características chinesas. A China sempre se considerou o reino do meio. China, em mandarim, é Zhongguo. Zhongguo significa reino do meio, ou império do centro. Eles eram o centro de uma civilização. Sempre foram, por quase 5.000 anos, mas assim, pelo menos nos últimos 3.000 anos eles foram o centro de uma civilização. Então, por que eles são o reino do centro? Porque todos os outros povos ao redor da China, e aí Mongólia, Coreia, Japão, Tailândia, eram tributários do imperador chinês. Eles iam até o imperador chinês pagar tributos. E o imperador chinês, nessa filosofia confucionista, né, o confucionista tradicional chinesa, o imperador chinês, ele é a pessoa, ou deve ser, a pessoa que tem todas as características morais para ensinar a população, a civilização, como viver em ordem, em harmonia com a ordem cósmica. Então tu tem um sistema imperial, onde o imperador é considerado como um grande sábio. Nem sempre ele é, com muita frequência ele foi corrupto, a China teve muitos períodos de guerra e tal. Teoria do mandato do céu. Teoria do mandato do céu. A teoria do mandato do céu. O imperador chinês tem um mandato do céu. Depois a gente vai entrar um pouquinho melhor em dois termos mandarim que eu acho muito interessantes, que estão tendo importância agora. E a revolução daí, a partir em toda essa história, tu sempre teve a China como império. Fora um tempo do Império Mongol ali, que tu teve uma intervenção, um colapso da centralidade chinesa. Mas assim, o importante aqui é o século da humilhação da China. Entre 1820, 1830 e 1940, 1950, a China passou por um processo que eles chamam de século da humilhação. Depois da Primeira e da Segunda Guerra do Ópio, quando a Inglaterra, conquistando a última grande civilização que não haviam submetido a um poder pela força, conseguem dominar a China, a Inglaterra, o Império Inglês, conseguem dominar a China, viciando o povo chinês com ópio, fazendo tráfico de ópio, colapsam a estrutura social chinesa, que já estava corrompida, obviamente, senão não teria acontecido,
mas estava enfraquecida, mas a sociedade chinesa se fragmenta em senhores da guerra. Pouco a pouco a sociedade chinesa fica dominada por potências estrangeiras por cerca de 100 anos. E aqui a gente pode falar da Inglaterra primeiramente, mas depois do Japão no início do século XX, e dos Estados Unidos a partir do apoio dos Estados Unidos ao Kuomintang na Guerra Civil Chinesa contra o Partido Comunista Chinês. Então tu teve pelo menos três potências internacionais entrando na China por 100 anos, e os chineses chamam esse período de século da humilhação. A Revolução Comunista então estrutura novamente uma autoridade central na China, principalmente mais ou menos em 1949, quando isso finaliza. E o Partido Comunista Chinês ele vai dizer assim, como é que a gente vai transformar a China? A gente tem que identificar que os imperialistas eles querem nos dominar, que eles têm ideias que nos fragmentam, e que a nossa revolução ela é cultural, ela é militar, ela é econômica, nós temos que matar a burguesia, mas ela também é cultural, porque a gente tem que impedir que todas as ideias ocidentais se perpetuem ou entrem dentro da mentalidade chinesa. Essa é a revolução cultural chinesa. Então tu tem quase 30 anos de guerra na China. 30 anos de guerra na China. Eventualmente eles se estabelecem como poder central. O Mao Tse-tung então também não tem... O Mao ele vence essa guerra, mas ele nunca conseguiu desenvolver a China de verdade. Ele teve um período que chama de grande fome na China, em que muita gente morreu de fome. Ele não tinha um projeto estratégico para a China, mas a partir do Deng Xiaoping a China consegue então desenvolver um projeto estratégico. O Deng Xiaoping o que faz? Ele, primeiramente, desde o Mao Tse-tung, se fazem planos quinquenais na China. A cada 5 anos se lança um planejamento estratégico do que se vai fazer na economia chinesa. E na economia e nos outros setores da sociedade chinesa, na educação, na cultura. E essa é uma característica central do planejamento estratégico. Eles têm planos a cada 5 anos de desenvolvimento. E o Estado controla, através do poder do Partido Comunista Chinês, o Estado controla esse planejamento estratégico, dotando então o Estado com instrumentos necessários para executar um plano em diversos setores. Aqui eu vou citar alguns que são centrais, tá? Porque esse é um ponto muito central para entender a China hoje. Quando Deng Xiaoping chega no poder na década de 70, 80, ele se afasta da União Soviética, vendo que a União Soviética estava com um modelo que ia colapsar, que não ia funcionar, se aproxima dos Estados Unidos e diz assim, a União Soviética quer nos dominar, nós não aceitamos isso mais, queremos nos abrir para o Ocidente, vamos abrir relações. Mas como os Estados Unidos queriam que a União Soviética colapsasse, porque o medo deles era sempre com os russos, eles deram algumas concessões ao Partido Comunista Chinês. Abertura comercial somente nas áreas que o Partido Comunista Chinês queria abrir. Onde eles não queriam abrir? Educação, finanças, energia, terras, mídias. Para controlar as ideias que iam circular na China e para controlar os recursos que iam ser a base do processo de evolução industrial. Minérios, petróleo, energia, finanças, crédito, tudo isso está sob controle do Partido Comunista Chinês até hoje. E assim eles puderam fazer por um processo de industrialização. E essa industrialização, então, ela vai ser planejada porque se faz uma concessão à abertura comercial ocidental para setores que a China gostaria que fossem desenvolvidos lá, a indústria de transformação. Como havia 1 bilhão de chineses se movendo num êxodo rural para centros urbanos, tu tinha uma mão de obra muito barata na China que poderia ser utilizada pelas empresas ocidentais para baratear os custos e aumentar os lucros.
Então as empresas ocidentais da Europa e dos Estados Unidos transferiram as plantas industriais, as fábricas do Ocidente para o Oriente, e a China se aproveitou dessa oportunidade. Ficaram só com a parte de design e tecnologia no Ocidente e passaram as fábricas para a China. Eventualmente eles fizeram engenharia reversa e conseguiram aprender as tecnologias também. Fizeram o catch-up tecnológico, que chama hoje, né? E a cada 5 anos eles definem qual é o setor da indústria que eles querem desenvolver. No último plano quinquenal eles selecionaram energia, placas fotovoltaicas, carros elétricos, placas fotovoltaicas, carros elétricos, semicondutores e mais algumas tecnologias como centrais. As tecnologias mais de ponta já da Revolução Industrial. Ou seja, ao longo dos últimos 20, 30 anos, eles fizeram o catch-up tecnológico dos outros setores menos desenvolvidos até chegar nos setores com maior densidade tecnológica. E eles tiveram uma ênfase muito grande em educação e controle das finanças. O crédito na China, ele tem um controle muito forte do Estado. Eles dão o crédito para onde eles acham que é importante que seja desenvolvido. E uma ênfase muito forte na educação para essa revolução tecnológica. A China, agora eu não lembro o número, mas é a maior produção de engenheiros do planeta. É uma questão, eu acho que é 1 milhão de engenheiros por ano que eles produzem, é uma coisa assim. Então, para a gente entender o que aconteceu, então, finalmente, aqui a gente vê aqui os Estados Unidos, em 1990, os Estados Unidos tinham um PIB de 6 trilhões de dólares. E a China tinha um PIB de 1 trilhão de dólares. Em 1990, há 30 e poucos anos. Em 2024, a China tinha um produto interno bruto, os Estados Unidos tinham um produto interno bruto de 28 trilhões e a China já tinha um produto interno bruto de 35 trilhões. Em poder de paridade de compra. Não em PIB nominal, mas em paridade de compra. Tá? Passando então os Estados Unidos em PIB em menos de 30 anos. Em qualidade da educação, mensurado através de uma pesquisa que chama Program for International Student Assessment, feito pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico do Ocidente. Fazendo provas de matemática em 77 países, descobriram que os melhores resultados em matemática do planeta estão todos na Ásia. Singapura, China, Macau, Taiwan, China, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul têm os melhores resultados em matemática do planeta. E os Estados Unidos hoje aparecem na 33ª posição de 77, ou seja, o país que tinha toda a indústria do planeta hoje não tem mais o capital humano para realizar esse processo de competição com a China. E o Brasil fica na posição 74ª de 77, para vocês verem o quanto nós estamos atrasados, do ponto de vista cultural. E em matéria de valor adicionado em manufatura, para entender o tamanho do processo de industrialização, a China em 2004 produzia, acho que era 600 ou 700 bilhões em produtos manufaturados, e hoje ela já está produzindo quase 5 trilhões de dólares em produtos manufaturados. A Revolução Industrial na China, em 17 anos, ela aumentou em 800% quase a produção industrial dela, em menos de 2 décadas. 800% em menos de 2 décadas. Passando o Japão, a União Europeia e os Estados Unidos, e hoje ela já tem 2 vezes mais produção de manufaturados do que a União Europeia e os Estados Unidos. 2 vezes mais já. E em matéria de comércio internacional, para voltar ao início, hoje os Estados Unidos têm um déficit crescente, um déficit enorme a nível internacional de comércio, quer dizer que importam muito mais do que exportam em dólar, e os Estados Unidos têm um superávit comercial enorme, a China tem um superávit comercial enorme, o que quer dizer que exporta muito mais do que importa. E
A produção industrial chinesa, o superávit comercial chinês, boa parte dele vem também dos Estados Unidos, das compras dos americanos. Hoje, 70% do PIB norte-americano é consumo de produtos importados, a maior parte deles da China. E esse superávit voltando é o que também, esse déficit comercial dos Estados Unidos voltando é o que explica a dívida pública norte-americana. Novamente, está tudo relacionado de maneira sistêmica, orgânica, né? Orgânica. E para não dizer de novo que é uma análise meramente econômica, a gente vai olhar para a expectativa de vida ao nascer na China. Em 2000, a expectativa média de vida de um chinês era de 70 anos de vida, enquanto nos Estados Unidos era 76. Hoje em 2021 a expectativa de vida de um chinês médio é quase 78 anos, ou seja, 8 anos a mais, quase 7 anos a mais do que 20 anos antes, enquanto nos Estados Unidos a expectativa de vida ao nascer é a mesma de 2021, a mesma em 2021 e 2000, ou seja, a China está ampliando a sua vida, enquanto os Estados Unidos estagnaram a sua vida. Projeto de poder. E aí não finaliza aí, porque a China tem um projeto de poder de verdade. Ela se aliou com os BRICS, com países que não tinham uma submissão política aos Estados Unidos, que era quem não tinha nem bases militares norte-americanos. Ali os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com o objetivo então de alterar essa ordem internacional, essas instituições globais, né? Contestar o peso dos Estados Unidos no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, na Organização Mundial do Comércio, que os Estados Unidos têm um voto majoritário nessas instituições, mas o objetivo central é acabar com o dólar como moeda de troca internacional. Então tu tem essa aliança que era comercial, mas na real não era comercial, é uma aliança política, né? E a China está criando esse projeto, ele tem uma manifestação econômica que é industrial, que é a Nova Rota da Seda. A Nova Rota da Seda é uma grande estrutura de comércio global que eles estão planejando, conectando através de portos e ferrovias, boa parte da Eurásia e da África, e agora esse projeto está chegando também nas Américas. E, por fim, a gente tem manifestações disso na teoria política. E aqui é para dizer que a China não tem meramente um projeto de luta contra a burguesia ocidental. O Partido Comunista ele considera que ele está numa luta contra o capitalismo ocidental. Sim, não acreditemos que eles não estão. Eles estão, sim, numa luta contra o Ocidente. Não contra a população, mas contra a elite ocidental. Isso fica muito claro quando tu lê o Mao Tse-tung e os outros líderes chineses. E essa luta, hoje, ela está evoluindo, porque o neoconfucionismo está reentrando dentro da filosofia chinesa. Então, eles já não são meramente marxistas, eles são outra coisa. O socialismo com características chinesas não é meramente um marxismo-leninismo com expressão maoísta. Ele é outra coisa. Eles sim entendem que o sistema ocidental está em colapso, eles estão tentando subverter ele, mas eles estão planejando uma nova ordem global, e essa nova ordem global ela se expressa em duas palavras, Tianxia e Tianranhei. Tianxia é uma teoria política de todos sob o céu, que é a ideia de que tu não tem como organizar todo o mundo com base num diálogo racional. Tu precisa de uma estrutura política central que organiza a sociedade, e é a única maneira de manter a ordem de fato. Porque a maneira ocidental de manter a ordem demandava muita subversão política nos bastidores. Então, na realidade, a ordem que a gente via na Organização das Nações Unidas só era mantida na base de subversão dos países que não concordavam com os Estados Unidos. Agora a China não está propondo oficialmente, mas a teoria política chinesa já está nessa direção, propondo um governo mundial. Como a China, o imperador chinês governava
todos sob o céu. Todos os países no sistema chinês, todos os povos no sistema chinês pagavam tributo ao imperador chinês. Todos sob o céu estavam num único sistema harmônico. E para ter um sistema harmônico, tu precisa de uma autoridade central. Para não dizerem que a China é imperialista. Sim, existe sim um tanto de imperialismo no pensamento chinês. Mas algo mais genial do que isso é o conceito de Tianran-Hei, que é a unidade do homem e da natureza sob o céu. A unidade do homem com o céu. A unificação do homem com o céu. É isso que quer dizer Tianran-Hei. Que é uma teoria que hoje eles estão chamando de civilização ecológica. Eles estão dizendo que para que a sociedade humana se reorganize, o nosso sistema econômico tem que se integrar com a natureza. Senão, e não é meramente sustentabilidade. Não é meramente sustentabilidade. É a adaptação da vida humana aos ciclos ecológicos, de modo que o desenvolvimento econômico não seja abandonado pela preocupação com a sustentabilidade. Tu precisa do desenvolvimento econômico integrado aos ciclos da natureza. É isso. Nós temos que evoluir para nos acoplarmos à natureza. E isso vem do monismo chinês, do neoconfucionismo chinês. É um termo neoconfucionista, confucionista. E taoísta. É um termo de origem taoísta. A unidade do homem com a natureza. Tu tem que entender como funcionam as leis da natureza para te adaptar a ela, integrar o teu comportamento a ela, através do aprendizado, da reflexão e tal. Isso é a filosofia milenar chinesa entrando dentro do pensamento comunista chinês. Isso é uma obra do Xi Jinping. Tem menos de 10, talvez do antecessor dele já estava começando essa transição. Mas o pensamento marxista já não é mais central. Tu tem o neoconfucionismo e o taoísmo entrando dentro do marxismo. Então, na realidade, a gente está submetendo o marxismo ao confucionismo, ao pensamento chinês. Aqui a gente pode ver também a nova Rota da Seda, o grande plano econômico da China, que conecta os portos e ferrovias, né? Levando infraestrutura, as obras, eles financiam obras nos países que eles querem que se aproximem deles economicamente. Então, diferente dos Estados Unidos, que chega e diz assim, abram-se para a gente emprestar dinheiro, eles dizem assim, abram-se que nós vamos fazer obras. Então, e eles conectam todas essas obras dentro de uma grande rede, né? E essa rede também já está chegando nos portos do Peru, né? O Peru já está com obras da nova Rota da Seda. E aqui a gente pode ver um mapa, então, a gente também pode ver um mapa, então, das alianças que se contrastam hoje do G7, dos Estados Unidos e do Canadá com os países da Europa e o Japão, contra os BRICS Plus, né? Mais o grupo dos países do Oriente Médio que se integraram aos BRICS. E a China, através desse movimento, conseguiu unificar, criar um grande bloco que, né, tem todas as condições para ser autônomo e independente dos Estados Unidos em todos os sentidos. Né? Como é que a gente pode ver isso? Tem um ponto central, as questões energéticas. Nesse bloco de 10 países, 42% de todo o petróleo mundial, de toda a oferta de petróleo mundial e 32% de todo o consumo. Então eles controlam já nessa aliança metade quase do petróleo mundial, os maiores consumidores e os maiores produtores estão na mesma aliança. Então, do ponto de vista energético, a base de toda a economia, a energia barata, esse bloco já tem um certo controle geopolítico, geoeconômico, digamos. Mas assim, a China já está dominando todas as tecnologias, então a gente tem já uma grande macroestratégia que a maior parte das pessoas não está vendo ainda. Mas que assim, eu estou meio que desvendando, pouco a pouco eu estou desvendando ela. Desculpa, eu acho que eu fui
além do tempo que eu deveria que eu deveria falar, eu só queria então agradecer aqui a oportunidade de poder dar essas ideias e fazer algumas considerações, de apresentar essas ideias e fazer algumas considerações finais. Primeiro, é que os Estados Unidos está num colapso, está próximo de um colapso, né? Existe um colapso iminente da hegemonia norte-americana, né? Da posição hegemônica dos Estados Unidos. Isso está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando. Particularmente em função do aumento da desigualdade, da polarização econômica interna e da estratégia chinesa que a China está levando a cabo a nível internacional. Mas isso diz alguma coisa sobre o próprio pensamento filosófico ocidental, que tem algo no dualismo, e essa é uma reflexão minha, tem algo nessa ideia de que Deus existe fora da Terra e de que a gente pode, que a gente não tem conexão com a natureza, que nós não temos que nos integrar com a natureza, que o ser humano é independente, livre dessa natureza, que está errado. E que o pensamento chinês, de certa forma, está mais adaptado, está mais avançado nesse sentido do que o norte-americano e o ocidental. Porque a China, além de conseguir subverter a nova ordem global, né, identificando os dilemas que ela tinha que superar para ascender politicamente, ela, com o pensamento chinês, ela está conseguindo propor novas soluções para o mundo. Eu não estou dizendo que a China não é imperialista, ela é. O conceito de Qianxia é um conceito imperialista. Tem uma ideia de um governo central, mas quem vai ser esse governo central? Ele vai ser formado pelas civilizações dialogando? Ou é a China que vai tomar as decisões? Né? Mas, do ponto de vista ecológico, eles avançaram em relação ao Ocidente e identificaram a necessidade de adaptar a economia para a natureza e de identificar na natureza as necessidades que o ser humano tem para o desenvolvimento econômico dele. Ele não pode separar as duas coisas. Então, e para o Brasil esse cenário é muito complicado. Muito, 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 muito complicado. Porque a gente está passando por vai talvez ver uma crise financeira por um lado, com uma super competitividade industrial por outro, inteligência artificial chegando, robótica, e a nossa elite, ela não sabe como lidar com esses problemas. Ela não tem, o debate nem está sendo feito no Brasil. O debate nem está sendo feito. Como é que vai resolver o problema da renda, do emprego, das finanças, da educação? Baixíssima qualidade. Como é que a gente vai resolver o problema do desmatamento? Todos esses debates não tem soluções hoje, se a gente for escutar a política brasileira. A gente não sabe como resolver esse problema. Depois da enchente. A gente não sabe como resolver esses problemas. A gente não sabe. Então, e a gente precisa então reconstruir essa visão de mundo. A gente precisa aprender novamente como resolver esses problemas. E eu acho, né, agora para finalizar, que para o Erlon, que o positivismo tem um papel a cumprir aí. O positivismo tem um papel a cumprir aí. Porque me parece que o positivismo, de tudo que eu aprendi até agora, ele é aristotélico, ele não é platônico. Não existe divisão entre o mundo das ideias e o mundo da realidade. Nós estamos aqui, nós somos parte da natureza. A sociedade evolui na natureza, ela existe na natureza. Isso é parte da tradição positivista. Não é parte da tradição... é parte da tradição positivista. É parte, e é o que dava também ao nacional desenvolvimentismo e ao trabalhismo brasileiro na década de 30, 40, 50, a base de compreensão para poder navegar a geopolítica mundial. A gente entendia que existiam essas forças geopolíticas, dava para ver, os países estão aí. Se a gente olhar para as coisas de um ponto de vista orgânico, a gente consegue identificar. E fica a mensagem, então, de que talvez, na minha opinião, o positivismo tem o que oferecer para solucionar esses problemas. A gente só tem que levar esses problemas em consideração e começar a debater eles de maneira séria.
né? E é isso, acho que eu queria agradecer a oportunidade e todo o esforço que vocês fizeram para fazer esse evento acontecer, e as pessoas que estão assistindo aí na internet, que ainda estão assistindo a gente aí na internet depois de eu falar quase 1 hora, obrigado, e passo de novo a palavra para o Erlon, ou melhor, primeiro quero saber se alguém tem alguma questão aqui. Se alguém tem alguma questão, alguma reflexão, podem fazer. Gostou? Os meses antes da enchente, encantada lá, no Alto Guarani, foi 2 chineses, 3 chineses, foram lá, ficaram uma semana lá. Lá tem sabão fundando, tem as cooperativas enormes, lá tem bastante empresa. Ficaram lá uma semana, eles vêm em lugares assim, tipo Caxias, assim, lugares crescentes, e vem, só dois que ficam só 1 semana. E daí agora, por causa da enchente, desapareceu também esse espaço, desapareceu esse momento deles. Mas eu não estava, ainda eles ficam lá, e eles movimentam tudo. Não tenho dúvida. Só 2 o movimento da cidade. Não, e eles levam conhecimento, com certeza, para lá. Eles levam conhecimento e vem uma autoridade. Autoridade. Ramiro? Antes de mais nada, eu queria agradecer. Eu não sei se a gente já começa a salva de palmas agora. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Eu vou direto para o problema do mal imperador, que é sempre foi o grande desafio que jogam para o desenvolvimento da civilização genérica. O problema do mal imperador. Você já é lendário, você tem no desenvolvimento uma fase, e não só chinês, claro, mas ele ficou marcado, conhecido como que você tem um período de bonança, bem-aventurança, é o mês 14, o mês sol, alguma coisa assim, de desenvolvimento. E já no fim da vida, o imperador que era bom já começa a ficar meio legado, sabe? Não quer largar o poder. A gente vê isso acontecendo em todos os autocratas. O próprio Mao Tse Tung. E talvez não possam dizer Xi Jinping, não é? Porque na realidade ele colocou fim na tradição de troca de poder. Não é elaborado com Deng Xiaoping. Então você teve 3, não é excelente, ele secretário do Partido Comunista. E a gente tem agora nesse momento essa virada de chave, você tem alguém. Ele ainda não é um todo poderoso do partido, mas já mostrou que é aquele que pode muito mais. E isso é um desafio porque se você tiver alguém muito bom, tá? Ok, tá ótimo, mas o problema é que as pessoas morrem, elas não crescem, elas mudam de ideias, às vezes elas estão desatualizadas, se corrompem. Exato, então é muito. Ele é um problema do bom imperador, na verdade, não é só que as pessoas podem ser ruins ou más, mas é que é um ponto único de falha. E esse sempre disseram que essa é uma vantagem da democracia e da alternância de poder. Então, com isso, você tem o chefe executivo agora não é um ponto único de falha. Você vai ter essa troca de poder, se tiver algo ruim, você vai poder trocar. Mas o problema isso é democracia, né? Mas a crise que a gente está vendo agora nos Estados Unidos não é bem assim. Não. A democracia americana não está dando para isso. Mas em suma, o não, legal, muito, muito interessante. Eu não lembrava, eu não sabia desse termo. O problema do mal imperador. É isso aí. Mais alguma pergunta? Felipe, eu cometi uma falha. Eu gostaria que te apresentasse da tua formação, da tua experiência acadêmica, profissional. Pois então. Eu deveria ter lido no início e cometi essa falha. Falha minha também. Falha minha também. Explicar para um pouco como você chegou até aqui. Sim, falha minha também. Falha minha. Falha minha também. Pois então, como eu cheguei a esse conhecimento, tu diz? Fala um pouquinho da tua trajetória. Pois então, eu me formei em Relações Internacionais
Me formei em Relações Internacionais. O ensino médio foi onde? Foi em Bento. Bento Gonçalves. Para mim a indústria sempre foi um problema. Sempre foi um problema não, a indústria sempre foi uma realidade. Porque Bento é uma cidade muito industrial, e a indústria é um tema de casa. Então eu sempre para mim quando eu comecei a pensar sobre economia, claro, pensando sobre a industrialização brasileira, o Vargas, a China e tal, e como acontecia, e principalmente estudando o positivismo depois, eu entendi que a indústria ela é parte da cultura. A indústria é parte da cultura. Eu vivia a indústria dentro de casa, porque sempre se falou de indústria em Bento. Indústria é uma coisa que se falava dentro de casa. A indústria do vinho, a indústria dos móveis e tal. Então eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da indústria porque eu vim de casa. E eu sempre percebi que a região da Serra Gaúcha é muito rica por causa da indústria. Sempre foi muito óbvio. A indústria do turismo também, a indústria do turismo, a indústria dos móveis, metal mecânica, a do vinho. Então eu vim de uma região muito industrial e também eu vim de uma tradição, de uma família italiana. Eles falavam italiano enquanto os meus pais, meus tios se encontravam, eles falavam italiano dentro de casa. Então eu também sempre tive uma formação bem cosmopolita, eu sempre fui uma pessoa do mundo, assim, desde pequeno. Então isso também facilitou muito abrir a minha consciência. Daí eu me graduei em Relações Internacionais na URGS, e daí eu entendi então eu fui entender então o mundo do ponto de vista geopolítico, né, principalmente geopolítico, e isso essa experiência me proporcionou a curiosidade, me levou a curiosidade de viajar pelo mundo. Eu já viajei para quase 30 países, sou uma pessoa muito privilegiada, em diversos sentidos. Eu viajei para 30 países já, 30. Turismo e a estudo também. Daí eu fiz mestrado em Ciência Política, desigualdade, estudei desigualdade e alienação, doutorado em Ciência Política, e fui estudar também, fiz um doutorado de sanduíche, um intercâmbio durante o meu doutorado em Harvard. Então eu também fui lá para os Estados Unidos entender os Estados Unidos. Eu vi, eu percebi vários sinais de fragilidade nos Estados Unidos. E no meu centro de pesquisa nos Estados Unidos, no meu centro de estudos lá que eu estava, tinha um centro de estudos chineses. E eu vi no meu semestre a China mandando para uma unidade ligada à Kennedy School de Harvard, uma unidade, mais de quase 40 acadêmicos num semestre. Eu fiquei, tudo isso meio que se cruzou na minha mente, assim, porque eu comecei a perceber essas coisas, e eventualmente eu fui trabalhar na Fiergs, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, e a industrialização chinesa, ela acabou virando um problema, e eu conectei todas essas coisas em função dessa minha trajetória e dessa minha formação, que é o que me permite fazer essas conexões. Eu interpreto como uma coisa orgânica, não vem da minha mente, vem da minha experiência na sociedade, né? Algo orgânico, é da minha vida em sociedade que faz com que eu tenha essas percepções. Então, de certa forma, é bem positivista essa interpretação. Não tem a ver comigo, tem a ver com o meu legado e com a minha experiência. Só, deixa eu fazer um questionamento assim, que eu acho que é um debate que talvez se eu estudei o trem China-Brasil em relação a uma empresa que é o Sims trabalhou, que é um doutorado, foi a Seva Logistics, que é uma das maiores empresas de logística do mundo. E aí se colocou o desenho da nova Seva lá desde 2010, 2015, que não é muito velho, mas também não é muito novo, velho, mas também não é uma coisa muito nova. E aí a gente vê das carências, né? Porque a partir do momento que a China se estabelece uma relação comercial com a Europa, com a América, mudando a arquitetura de posto, de porto, bitola de trilho de trem, para tentar fazer aquilo que a Inglaterra fazia aqui no Brasil, o que é bem bacana, né? Parece que muda a história, mas o método segue sendo... Para gerar dependência tecnológica. Mas nessa linha, a briga, vamos usar o termo mais vulgar, a briga o cenário, a conjuntura geopolítica impõe que a China
vá não depender de entre aspas. Ela não depende mais, do ponto de vista estratégico, quase nada. Alimentos. Aí a base da pergunta é essa. Os produtores de alimentos do mundo têm os Estados Unidos, a Rússia, o Brasil, os grandes, aí alguns países da África do Sul, a Índia. Tá? Como é que o Brasil, qual é a oportunidade que há para o Brasil gerar dependência para a China na condição de parceiro estratégico do mercado chinês? Eu acho que tu pegou é uma coisa que eu refleti pouco ainda. Como fazer para utilizar esse poder? Mas tem esse poder. O Brasil, ele produz muito alimento que a China precisa. Eles têm projetos, me parece, alternativos para se proteger da dependência de alimentos do Brasil e dos Estados Unidos, em parcerias com regiões da África, que eles estão ajudando a aumentar a produtividade e tal. Mas o Brasil tem um poder muito grande em relação à produção agrícola, porque a gente pode alimentar a China. Só que a gente não usa, a gente usa isso para enriquecer agroexportador. Do ponto de vista estratégico, são só 2 ou 3 pessoas que ganham esse dinheiro, e eles usam esse dinheiro depois para comprar o Congresso Nacional. Eles financiaram os protestos do Bolsonaro agora, uma parte deles. Então, o poder da nossa agricultura não é utilizado hoje para desenvolver o Brasil. E aí tu tem uma contradição, como é que a gente vai utilizar isso? Porque tem esse poder. Do ponto de vista geoeconômico, tem esse poder. O problema é que tem que conversar com os caras, né? Tem que conversar com os produtores rurais, tem que conversar com a Vale do Rio Doce, que exporta commodity minério de ferro sem pedir absolutamente nada em troca. Dólar? E se dólar virar papel higiênico verde? Qual é o valor dessas empresas? Nada? Todo esse minério de ferro que a gente mandou não vai valer nada? Né? Então é uma reflexão a ser feita. Tem uma pergunta aqui que a Sandra fez, que falou sobre o progresso material e sobre a profundidade da filosofia chinesa. E eu gostaria de saber agora em que os chineses já têm nítida necessidade de amor por princípio. Ela perguntou, eu achei muito interessante. E dentro da filosofia neoconfucionista existe um termo que eu acho que é Jen, que é traduzido como humanidade. Que é o principal princípio, é o principal valor que um sábio tem que ter, inclusive o imperador, que é a humanidade, que é levar em consideração todos os outros. E através da relação humana que ele tem com o mais próximo, ele conseguir expandir essa consciência para todos os outros. Isso existe na filosofia chinesa, sim. Existe essa ideia. Eles não usam o termo amor, eles usam o termo meio que humanidade, algo assim. Humanidade é a tradução. Agora eu não falo mandarim, eu não tenho como aprofundar isso. Uma questão, aí assim, em relação ao tema da palestra, a gente está vendo os Estados Unidos agora tendo uma reação do ponto de vista, termos políticos, assim, uma reação conservadora, né? Para tentar manter os Estados Unidos a voltar, né, ao que era antes. O próprio lema desse MAGA, né, ele tem um cunho bastante tradicionalista, assim, né? E como é que enxerga isso, assim, os Estados Unidos colocando agora, por exemplo, questões tarifárias, essas reações todas, assim, como é que tu vê, assim, as tarifas, frente a essa estratégia que a China vem adotando, né, como daqui a pouco pode, de algum modo, frear esse avanço, ou o que tu imagina que vai acontecer, assim? Eu acho que a ideia das tarifas ela pode ser útil, mas ela não está sendo bem utilizada ali, né? Porque ela não está sendo bem utilizada, porque a tarifa pode ser usada para proteger uma indústria nascente, mas tu está basicamente rompendo todo o comércio global de uma hora para outra, né? Então, vai gerar um monte de inflação e ao mesmo tempo em que eles estão defendendo as tarifas para reindustrializar os Estados Unidos, mas que vão gerar inflação por causa da importação, eles estão defendendo o corte de imposto para bilionário. Então vai matar o mercado consumidor norte-americano, enquanto tu rompe com o fluxo de
de importação de produtos baratos chineses. Então o povo norte-americano vai empobrecer muito mais rápido. É isso que eu estou vendo. Então o que poderia ser utilizado para industrializar está sendo utilizado para meio que acelerar o colapso dos Estados Unidos. Essa é a minha impressão, a partir das minhas análises. Acelerar o processo de colapso. Eu ouvi dizer que agora quer trazer o pessoal para investir, trazer a indústria para os Estados Unidos. Sim. Tá, mas será que essa não taxação não é para incentivar também os multimilionários a querer falar que vai ser um paraíso para eles? Sim, mas daí é paraíso especulativo, não para industrialização, porque a industrialização é de longo prazo. Quanto tempo demora para construir uma fábrica de carros elétricos que vai competir em matéria de tecnologia com a BYD? Ou, sei lá, se eles perderam uma base, vamos pensar uma base industrial, uma fábrica de... sei lá, uma fábrica de celulares mesmo. Quanto tempo demora para essa planta industrial ser formada e a mão de obra ser qualificada para trabalhar nessa fábrica? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Só que a ruptura da cadeia de comércio global, ela é rapidíssima, em curtíssimo prazo. Então, nesse meio tempo, de 2, 3 meses a 5 anos, tu tem uma crise. Porque tu não tem como reindustrializar o país no curtíssimo prazo. Porque a indústria é um processo de desenvolvimento de longo prazo. Tu entendeu o problema? O que eu percebi quando eu estudando a indústria é que, principalmente olhando para o Vargas, assim, é que quando ele criou a siderúrgica, quando ele conseguiu a tecnologia da Companhia Siderúrgica Nacional dos Alemãos, agora não lembro, na Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos, utilizando os alemães como moeda de troca, eles já tinham estabelecido no Brasil, o Vargas já tinha criado no Brasil a Vale do Rio Doce. Ele criou a Vale para extrair minerais, enquanto negociava a Companhia Siderúrgica Nacional para fazer a transformação desses minerais internamente, para depois ir para o terceiro elo, que é o elo das máquinas, dos produtos de bens de consumo e bens primários. Então eles estavam, eles iam meio que subindo o nível de complexidade, entendeu? Sim, então eu acho que é mais... É uma estratégia. Ok, mas eu acho que sai que não é uma prepotência, porque ele Arrogância. Porque ele é norte-americano, é um Trump, o cara é milionário, assim, ele volta ao poder, o povo tudo não tem que vote, sabe? Ele está se achando demais, ele acha que qualquer coisa que pode fazer, as pessoas vão se esquivar. Ele não é um rei sábio, ele não é um filósofo. Só para finalizar, ele não é um rei sábio, ele não é um filósofo. O Trump é um especulador do setor imobiliário. É isso que ele é. Ele está acostumado a fazer bullying na negociação dele e ganhar dinheiro. É isso. Ele não tem um projeto de desenvolvimento na mente dele. Daí ele pegou, alguém chegou no ouvido dele, no filho dele, disse isso, ele pegou isso e está usando como a única tática. Ele não tem uma estratégia. É uma jogada quase, sei lá, parece desorientar. É uma jogada de pôquer, algo assim, não sei, entendeu? Algo assim. Para mais questionamentos, vai ter que pagar já. É isso, né? Já passamos das 9 horas, obrigado, viu, gente? 1h20. Obrigado. Quase caiu todos. Aí. Então, mais uma vez, agradecendo o Dr. Felipe Zorzi. E só para encerrar com um comentário pertinente à palestra, nós temos muitos livros aqui ensinando o positivismo em chinês. Enquanto na meados do século XIX, boa parte do planeta, do Ocidente, ainda ensinava o criacionismo nas escolas, ainda rezava numa hegemonia, não é, monárquica, de determinados segmentos religiosos. No catecismo positivista e no calendário nós já estudávamos Confúcio, Lao Tse, Meng Tse, ou seja, o positivismo sim está alinhado com esse monismo, com essa questão ligada à humanidade. E um comentário do antropólogo Levi Strauss, quando esteve no Rio Grande do Sul,
ele disse que o Rio Grande do Sul não era nem capitalista e nem comunista, ele era castilhista. Então ele era quando interessava ele se posicionava de maneira dura, firme, estatal, quando interessava ele era liberal, dependendo do setor, dependendo da questão, da estratégia. Então tu estás completamente certo em afirmar que este pode ser sim um caminho para neutralizar essa polarização, né, entre marxismo e liberalismo, entre China e Estados Unidos. É um belo caminho sim o positivismo, geopoliticamente falando, muito importante. Muitos alunos que estão fazendo intercâmbio com a China. Eu tive alunos chineses na PUC. Não esquecemos que está sendo transmitido ainda. Então eu gostaria, para o encerramento, de chamar o nosso decano, o professor Abdon Barreto Filho, para se despedir da Rede Humanidade e de toda a plateia aqui, por favor. Perfeito. É um dos idealizadores desse tipo de palestra há mais de 10 anos já. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o palestrante, brilhante, a plateia altamente qualificada, e queria dizer que tanto a esquerda ou a direita são duas desgraças, porque a direita produz e não quer distribuir, e a esquerda quer distribuir o que não produz. Então, automaticamente, isso é uma discussão muito boa, nós estamos vendo. Eu acredito que vai ter saída, sim, o mundo. Tem muita gente boa pensando, e que realmente, quando a gente pensa nos ensinamentos da teoria positivista, e essa ideia de cuidar do meio ambiente, do amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, ela está atualíssimo. E hoje nós percebemos isso. Então eu queria agradecer quem está na Rede Humanidade, YouTube, Instagram, Facebook, e passamos uma noite muito agradável, e parabéns ao Elo, parabéns ao grupo que ajudou a montar isso, e cumprimos a nossa missão. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, saúde e fraternidade a todos.